informática, né? Hoje nós vamos aqui começar com a aula 3, né? Falar um pouquinho de pessoas. Quando a gente fala de uma empresa de informática, em especial uma empresa de desenvolvimento de software, é uma empresa fortemente baseada em pessoas. Todos os grandes recursos que a empresa precisa são pessoas. O diferencial que uma empresa tem de informática é a capacitação dessas pessoas, como ela gerencia essas pessoas. Ter pessoas adequadas, então, é essencial para a gente ter uma empresa de informática de sucesso. E se a gente está falando de pessoas, e pessoas é uma coisa importante, a gente tem que começar pensando como eu atraio essas pessoas para a minha empresa. Então, se nós vemos hoje aí nas notícias, nós sempre ouvimos falar bastante de como é o Google, né, como é uma empresa mais moderna na área de tecnologia. Aqui em Campinas, a gente há pouco tempo teve a notícia de como a nova sede da CIT, né? Sempre você vê uma preocupação muito grande dessas empresas mostrarem, né, o quanto é interessante trabalhar lá, né? O quanto que elas têm uma infraestrutura interessante, motivadora, um ambiente agradável. Por que elas se preocupam com isso? Elas se preocupam com isso porque elas precisam atrair os melhores recursos. Elas precisam ter profissionais adequados para um bom trabalho lá. Tá? Então, a atração de talentos é essencial para uma empresa de TI. Tá? Saber atrair talentos no mercado que, apesar de qualquer crise, sempre está em expansão, no mercado onde faltam profissionais bem capacitados, é uma coisa que vai fazer a diferencial entre uma empresa de sucesso e uma empresa, né, que aí vai ficar sempre mediana. Então, trabalhar na atração de talentos tem que ser uma coisa importante no planejamento da sua empresa. Se você está administrando a sua empresa e a sua empresa é uma empresa de TI, você tem que ter em mente que você precisa se manter conhecido, ser uma empresa interessante aos olhos de quem vai procurar um estágio, vai procurar um emprego, tá? Para que você realmente tenha os recursos adequados para a sua necessidade, né? Quando eu falo adequado, eu quero justamente dizer adequado, né? Cuidado, muitas vezes a gente tende, né, a querer selecionar alguma pessoa por aqueles perfis padrões que a gente ouve falar que são as coisas mais importantes alguém ter. Eu quero ter um profissional na minha equipe que tenha espírito de liderança, possa trabalhar em equipe, que fale bem, que se comunique, né, que tenha uma excelente formação. Será que é isso tudo que você precisa mesmo? Então, na hora que você vai pensar em atrair talentos, você tem que pensar que tipo de talento a sua empresa precisa. Que não necessariamente é o mesmo tipo de talento que outras empresas vão precisar. Se a sua empresa é uma empresa mais técnica, você vai precisar de pessoas muito bem formadas, com um ótimo conhecimento de tecnologia, com alguma certificação em linguagem, alguma coisa desse tipo. Se a sua empresa é uma empresa mais ligada a negócios, né, onde o diferencial não é o sistema que ela desenvolve, mas como ele funciona, ou a solução que você apresenta, você precisa de gente que tenha muito mais capacidade de interagir com o cliente, de vender a tecnologia, né, de pensar em soluções. Tá? Então, depende muito do que você precisa. Não necessariamente a pessoa, um líder, vai ser uma pessoa com espírito de liderança, vai ser o melhor recurso para você. Né? Se a gente montar um time onde só tenha líderes, é óbvio que não vai dar certo. Né? É como aqueles times de futebol que a gente vê às vezes, né, que monta aquele Dream Team e não dá certo. Por quê? Você coloca todo mundo que quer aparecer, que quer brilhar. Né? Não tem como. Né? Você tem que ter no time perfis complementares, pessoas diferentes. Né? Pessoas que gostam mais da parte técnica, pessoas que gostam mais da interação com pessoas que gostam mais de liderar, enfim, pessoas que gostam de olhar para o lado do negócio, enfim, um time que seja complementar. Cuidado então na hora da seleção de não achar que esse perfil padrão, essa coisa meio idealizada de que todo mundo tem que ser, é aquilo que você precisa.
Ah, não, eu vou contratar essa pessoa porque ela fala 3 línguas, tem experiência internacional, é formada numa melhor universidade. Tá, peraí, para que você vai colocar essa pessoa? Você precisa de alguém com toda essa formação? Você está precisando de alguém para um desenvolvimento muito específico, muito técnico, tá? Trabalhando internamente a equipe. Para que você precisa de uma pessoa com tanta experiência internacional? Essa pessoa tem uma expectativa, se ela buscou experiência internacional, se ela fala 3 línguas, ela espera poder usar tudo isso que ela sabe no ambiente de trabalho dela. E de repente ela está sendo cobrada por outras coisas, tá? Que não é aquilo pela qual ela se preparou e que ela sonhava em trabalhar. Tá? Então, cuidado, escolha a pessoa adequada. Colocar a pessoa capacitada demais, eu tenho uma atividade aqui de desenvolvimento, eu tenho esse doutor aqui em informática que está disponível, eu vou colocar ele porque ele vai ser um ótimo desenvolvedor. Será que ele vai ficar motivado só desenvolvendo? Será que ele não espera mais na carreira dele? Então, cuidado para colocar a pessoa adequada. Uma qualificação tem que estar sempre no nível correto. O conceito do overqualified é justamente isso. Você coloca uma pessoa muito bem preparada para uma vaga, que não necessita tudo aquilo, a pessoa vai ficar o quê? Frustrada. Porque ela não se vê sendo explorada no potencial que ela tem. E a pior coisa que a gente pode ter na nossa empresa são profissionais frustrados, profissionais não motivados a fazer as atividades que eles têm que fazer. Tá? Então, mantenha a sua equipe motivada. Contrate pessoas que sempre vão olhar para aquela vaga como sendo um desafio, algo que elas precisam aprender, que elas têm que se desenvolver para conseguir fazer um bom trabalho. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quando você for fazer o processo de seleção, o segundo ponto importante é você pensar nessa seleção em 2 fatores, na questão técnica e na questão pessoal, na questão de postura pessoal. A questão técnica é sim importante e muitas vezes é essencial. Mas se eu preciso de alguém que vai trabalhar com gestão de configuração, é importante que a pessoa saiba o que é gestão de configuração, conheça as ferramentas de gestão de configuração, saiba trabalhar. Talvez não dá para você esperar que a pessoa comece a se desenvolver daquilo ao longo do projeto. Você precisa de alguém já capacitado. Se você vai trabalhar com desenvolvimento Java, o ideal é que venha alguém que já saiba programar Java, ou pelo menos ter noções de Java. Tá? Então, o conhecimento técnico é sim muito importante, mas também é importante, não pode ser ignorado, outras questões, questões de postura. Então, tem vários pontos aí que é interessante você considerar, que estão lá no slide que vocês estão vendo aí. Primeiro é a cultura. Tá? Existem pessoas com perfis diferentes e empresas com perfis diferentes. É como um casamento. É bom você pegar pessoas que têm um perfil compatível com a empresa. Existem pessoas que valorizam bastante a educação, a formação. Existem empresas que valorizam isso. Quando uma pessoa assim entra numa empresa assim, isso dá muito certo. Quando uma pessoa que valoriza a educação entra numa empresa extremamente pragmática, em que a educação não é importante, você gera uma frustração da pessoa, porque ela não se vê valorizada pelo que ela considera que é mais importante para ela. Tá? Existem pessoas muito competitivas. Quando ela entra numa empresa onde a competição não é valorizada, numa empresa onde as pessoas são mais estáveis, as carreiras são mais estáveis, com poucas promoções, ela se sente pouco motivada a continuar ali. Ao mesmo tempo, se eu pego uma pessoa que gosta de qualidade de vida, que gosta de uma certa estabilidade, ela entra numa empresa muito competitiva, ela não se sente confortável também. Tá? Mas uma pessoa competitiva, uma empresa que tem competição, que tem possibilidade de crescer de carreira, vai se dar muito bem. Então, case a cultura que a pessoa tem com a cultura que a sua empresa quer e espera de seus profissionais. O outro ponto importante, avalie a capacidade dessa pessoa trabalhar em equipe. É lógico que, de novo, overqualified, nem todas as vagas você precisa de gente que trabalhe em equipe. Mas naquelas vagas que você precisa de pessoas que trabalhem junto com o time, interagindo, tem que ter pessoa que tem essa capacidade. Tá? Qual é o perfil dessa pessoa? Ela é uma pessoa que vai buscar soluções técnicas, tem que ser uma pessoa que saiba lidar com diferentes tecnologias, buscar, identificar problemas. É uma pessoa que vai trabalhar com integração entre áreas, é uma pessoa que tem que saber lidar com pessoas, resolver conflitos, saber conversar, enfim. Olhe para essas características na hora de selecionar a pessoa
de forma que ela venha com o perfil adequado para a sua empresa. Além disso, né, tem a própria postura pessoal, né? Então, em algumas empresas, a empresa é muito rígida com relação a horários, com relação a comportamentos. Tem que pegar uma pessoa que se adeque a isso, né? Se você pegar uma pessoa rebelde, né, que eu quero chegar a hora que eu quiser, né, mas que ela pode ser extremamente produtiva, mas ela não vai dar certo numa empresa que não aceita isso. Nem todas as empresas aceitam isso. Então, a sua empresa é flexível, tudo bem de ter pessoas mais flexíveis. Se a sua empresa é mais quadradinha, tem que contratar pessoas que se adequem a esse perfil mais quadrado. Horário de entrada, horário de saída, tudo conforme uma certa regra. Então, escolha a pessoa adequada à realidade que a sua empresa quer. Não adianta a sua empresa falar que tem um interesse numa pessoa X, se ela não está preparada para receber pessoas com esse perfil. Questão de carreira é importante. Algumas empresas, a pessoa tem uma perspectiva de carreira muito grande e muitas pessoas, muitos jovens precisam dessa perspectiva de promoção, de carreira, de onde vão chegar, né? Outras empresas não têm essa perspectiva, né? E aí tem certas pessoas que estão muito felizes nessas empresas, porque elas têm um trabalho, elas têm uma estabilidade, né? Elas têm a possibilidade de se desenvolver, né, conforme o prazer delas e não conforme uma carreira pré-determinada. Outras pessoas não. Olhem para isso, tá? Então, por exemplo, numa empresa de consultoria, né, normalmente o consultor entra consultor, corre consultor, né, ele vai desenvolvendo-se como consultor júnior, pleno, sênior, mas ele é consultor. Alguém que precisa de uma perspectiva, quando vem o coordenador, gerente, tá, ele não vai ficar feliz numa empresa como essa, porque ele não tem muito essa possibilidade de virar carreira de hierarquias. Tá? Então, vale muito, né, a empresa saber olhar para esse perfil e identificar na pessoa se essa pessoa tem uma perspectiva. Se você pergunta para ela na entrevista o que você quer ser daqui a 5 anos e ela fala, eu quero ser gerente, olhe para a sua empresa. A sua empresa tem possibilidade dela virar gerente daqui a 5 anos? Se não tem, não contrate, porque essa pessoa vai ficar frustrada, não vai estar motivada, não vai render o que é esperado dela. É necessário avaliar também, né, é um problema muito grave na área de informática, né, a fidelidade dessa pessoa. Então, eu vou contratar uma pessoa, mas na entrevista ela já deu a entender que ela está entrando ali, mas você está tentando em outro lugar. Gente, o custo que você gasta na preparação de um profissional de TI é enorme. Ele demora meses até poder começar a dar algum retorno para essa empresa. Se é um profissional que você olha o currículo a cada 3 meses troca de empresa, né, avalie se essa é a perfil que você quer. Tá? Porque você pode gastar muito dinheiro, tá, como profissional, e antes de dar retorno ele vai embora. Perceba na entrevista se realmente essa pessoa tem real interesse em continuar na sua empresa, tá? Porque para a área de TI, né, você vai demorar muito a dar retorno. Então, se ele não ficar 6 meses, não vai ter valido a pena esse processo seletivo. Você vai ter perdido dinheiro, perdido tempo. Tá? Então, considere esse ponto. É muito importante na nossa área, né, na área de TI, onde o turnover é muito alto, onde os profissionais têm uma tendência muito forte de sair e entrar. A empresa tem que se preocupar muito, lógico, em reter quando entrar, mas na seleção do profissional que tenha uma perspectiva de dar um retorno para a empresa ao longo da sua estada, né, com a empresa. Então, considere todos esses pontos, considere as demandas do cargo e na hora de fazer a seleção, faça uma seleção objetiva. Eu preciso do quê? E contrate aquele o quê? Não contrate porque, mas ela é tão motivada. Você precisa só disso, né? Ela tem esse perfil certo, ela tem a formação certa, ela tem a postura certa. Isso é uma coisa que é muito importante entender. Técnica pode ser uma demanda sim, mas técnica a gente desenvolve. Ele não sabe programar em Java. Beleza, dá um curso em Java, ele vai aprender a programar em Java. Se ele já sabe programar, se ele é uma pessoa capaz, né? Ele não é comprometido. Isso vai ser difícil você mudar. Tá? Então, posturas, a empresa tem pouca possibilidade de mudar a postura. Então, no processo seletivo, se preocupe principalmente com a postura pessoal e como a pessoa se comporta, muito mais do que o conhecimento técnico. O conhecimento técnico você consegue complementar. Postura, não. Tá? Então, olhe muito para esse ponto. Cuidado para não ficar só fazendo prova técnica, né, para selecionar alguém que tecnicamente pode ser muito bom, mas que não tem a postura, né, que você precisa na sua empresa. Eu consegui atrair as pessoas para o meu processo seletivo
Eu fiz o processo de uma forma adequada, selecionei as pessoas adequadas. E aí? Bom, não basta isso, eu preciso ir além disso. Né? Eu preciso, uma vez que a pessoa vai chegar na empresa, acolher essa pessoa, né? Receber essa pessoa. Eu mesmo, pessoalmente, eu tive experiências interessantes e experiências horríveis nesse sentido. Tá? Então, em certas empresas, normalmente, tipicamente multinacionais, né, você recebe, você tem lá um processo de recepção, eles te levam para algum lugar, eles contam a história da empresa. É muito importante você entender um pouco como é que aquela empresa nasceu, como ela se comporta, por que ela é daquele jeito, por que ela tem aqueles, né, comportamentos. Né? Contam as metas da empresa, né, a meta, planejamento estratégico, que a gente falou na última aula daquela empresa, o que ela busca para esse ano, fala quais são os valores, quais são os princípios, enfim. Te apresentam a empresa para você conhecer ela, né? E você mais ou menos saber o que você tem, como esperar, o que é esperado de você. Te apresentam o teu cargo, te apresentam a tua baia, né? Te dão um login e uma senha assim que você chega, te dão um computador para trabalhar, enfim. Te dão tudo o que você precisa para você sentir que está sendo acolhido. Como eu falei, eu tive experiências horríveis. Né? Em um certo lugar que eu fui trabalhar uma vez, eu cheguei, né, e a chefe não teve, né, a minha chefe não teve tempo nem de me falar oi. Né? E quando eu tentei descobrir aonde eu tinha que ficar, eu descobri que ninguém tinha pensado naquilo. Né? E por um mês eu fiquei passeando de baia em baia nos lugares onde tinha alguém de férias. Porque em nenhum momento, por um mês, alguém pensou em dar um lugar oficial para mim. Né? Nesse lugar, eles não me apresentaram nem onde era o banheiro ou onde era o restaurante. Né? Então, para mim não foi tão grave, porque eu já era um pouco mais maduro, né? Então eu entendi aquela situação. Mas para um jovem isso pode ser muito desmotivador. Pode ser que ele nem espere um mês para começar a trabalhar, ele vai desistir antes. Tá? Então, muito cuidado. Se contratou alguém, planeje uma recepção, né, que acolha essa pessoa, que ela se sinta confortável, que ela se sinta esperada, como algo que a empresa queria, né, e não como alguém que alguma hora toma conta dele. Quando não tiver mais nada para fazer, eu vejo isso. Né? Não é nada legal você se imaginar como sendo o isso que vai ser visto quando tiver tempo. Bom, se eu recebi, agora eu vou falar de como eu trato meus profissionais. Né? Uma técnica bem conhecida, polêmica, tem gente que defende, tem gente que é contra, né? Mas é uma técnica bem reconhecida, que eu pessoalmente acho muito válida, é a gestão por objetivos. A gestão por objetivos a gente pode ver como um desdobramento do planejamento estratégico. Então, na aula passada, a gente falou lá que a empresa define as metas do ano e acompanha as metas do ano. Muito bem, e desdobra essas metas por área. Dentro da cada área, você pode falar, o João vai ser responsável por isso, o Pedro vai ser responsável por aquilo, a Ana vai ser responsável por aquilo. Isso, né, você já então vai pegar a responsabilidade específica, cada um vai saber as suas metas específicas necessárias para que a área atinja as metas. Então, a gente costurou desde a meta da companhia, né, pelo desdobramento do planejamento estratégico, até as metas das pessoas. É muito interessante isso, porque realmente a empresa inteira está olhando para a mesma direção, buscando os mesmos resultados. Tá? Além disso, é muito interessante que as próprias pessoas saibam, né, que elas estão sendo avaliadas por aquilo e que aquilo vai ser considerado pelo chefe delas no fim do ano para se verificar se elas são merecedoras de uma promoção, de um prêmio, alguma coisa. Tá? Então, é muito interessante, é muito confortável para alguém, né, que trabalha numa empresa saber, né, lógico, no primeiro dia do ano, no primeiro dia do período que for avaliado, ó, as metas que a gente imagina para você são essas, né, e a liderança conversa com ele, valida com ele, ó, a gente está pensando em se desenvolver na parte humana, vai te dar um treinamento de negociação, né, e está te pensando em se desenvolver numa parte técnica, vou te dar um treinamento de JSON. Né? Muito bem, a pessoa vai falar, não, mas desculpa, eu não gosto dessa parte humana, eu não quero treinar negociação, eu sei que isso pode me atrapalhar algumas coisas nas carreiras, mas eu prefiro uma coisa mais técnica. Negocie isso com a liderança, de tal forma que seja algo interessante na carreira da pessoa e ao mesmo tempo interessante para o que a empresa precisa. Definido isso, definidas as metas que ela tem que seguir, né, ao longo do ano, ao longo do período que você está avaliando, faça reuniões para mostrar para essa pessoa se ela está atendendo ou não aquelas metas.
e ao final do ano, né, valorize a pessoa de acordo com as metas previamente combinadas com ela. Então isso é muito confortável para quem está trabalhando, né? Alinha a empresa como um todo, quem trabalha sabe como está sendo avaliado, o que é esperado deles, corre atrás, né, daquela meta objetiva. Tá? Esse é o conceito da gestão por objetivos. Né? É bem interessante, como eu falei, porque tudo funciona, né, olhando para a mesma direção. É muito importante para isso dar certo, né, que a liderança, né, cuide para ser justa. Então, realmente, se a meta é aquela e a pessoa cumpriu a meta, que ela seja reconhecida por isso, que ela ganhe os prêmios, as promoções que foram prometidas para aquilo. Senão, realmente, a pessoa no próximo ano não vai se dedicar. Ao mesmo tempo, nós falamos na aula passada sobre o conceito de princípio. Né? Então, a gente falou, princípio é aquilo que você não abre mão. Né? Se alguém da empresa, não importa em que cargo, não cumprir um princípio, violar um certo princípio, a única solução possível para essa empresa é demitir essa pessoa. Tá? Se ela não fizer isso, ela está mostrando que aquele princípio não é realmente o princípio. Né? Então, se o princípio não vale para todos, não é um princípio. Tá? E isso é muito ruim para as pessoas se comportarem dentro da empresa. Tá? Então, se a empresa quer todo mundo com uma certa postura, com um certo comprometimento, é essencial, né, que ela mostre que aquilo é verdade, que ela realmente trabalha daquele jeito. E eu, como líder, como eu tenho que me comportar? Como deve ser a liderança? Bom, primeiro é importante entender o que é liderança. E aí, na mídia, se vocês procurarem aí, né, uma busca na internet, vocês vão achar definições as mais variadas, né, de visões muito diferentes. Tem muita gente que coloca algo como líder é uma coisa boazinha, né, e chefe é um cara bravão. Tá? Pessoalmente, eu acho que essa definição não tem nada a ver. Tá? E na minha opinião, tá? E a opinião de alguns outros autores, né, a liderança tem a ver com aquela pessoa que inspira as outras a segui-la, independente de poder ou não. Né? Então, e líder pode ser bom ou pode ser ruim. Tá? Então, nós podemos dar exemplos históricos aqui. Né? Por exemplo, não dá para negar que Hitler foi um líder. Né? Porque as pessoas seguiam ele não porque eram obrigadas, porque acreditavam, que se inspiravam. Né? De alguma forma, ele mexia com aquelas pessoas. Tá? É óbvio, né, que ser líder, né, dado este exemplo, não quer dizer que é uma pessoa legal, boazinha, do bem. Né? Da mesma forma, a gente pode olhar para um Martin Luther King, também foi um líder, aí um líder com todas as possíveis elogios que a gente puder fazer para ele. Tá? Então, líder não é bonzinho ou ruim, tem muito mais a ver com a capacidade que ele tem de motivar, inspirar as pessoas a seguir. Né? Já o chefe é aquele cara, né, que segue as normas, que faz as coisas que têm que ser feitas. Então, o chefe vai ser aquele cara que vai ter que demitir alguém porque não cumpriu as regras, aquele cara vai descontar no salário porque a pessoa faltou. Né? Então eu tenho que ser líder. Não, também não. Você tem que ser líder, mas também tem que ser chefe. Tá? Em certas horas você tem que ser o chato e mostrar que existem regras, existem normas que elas têm que ser seguidas. Isso não é trabalho de um líder, mas é trabalho de um chefe. Tá? Então não adianta ser só líder inspiracional, você precisa de alguém que cuide para que as pessoas sigam as normas, sigam as regras, cumpram os horários. E isso é uma coisa mais tipicamente de chefe. Então, seja chefe quando tem que ser, seja líder quando tem que ser. Ser só chefe não é legal, porque as pessoas não têm muita... você não consegue motivar as pessoas só pela ordem, só pela hierarquia. É muito importante você desenvolver um pouco esse seu lado de líder, para inspirar as pessoas a querer fazer aquilo, porque, puxa, é legal, que parece que é muito interessante o que está pedindo. Tá? Mas tem que trabalhar um pouquinho esses dois lados. Lidere pelo exemplo. Né? Então não adianta você chegar e falar, não, equipe, você tem que cumprir o horário, e você chegar todo dia às 9h30 na empresa. Tá? Então, o líder, o verdadeiro líder, né, é aquele que é o primeiro a chegar e o último a sair. Né? Se você chegar e falar, olha, o horário, gente, tem um problema, a gente precisa resolver um sistema para um cliente, vamos ter que ficar até mais tarde porque o sistema tem que ser entregue hoje. É óbvio que esse cara que está falando isso tem que ficar lá até o sistema ser entregue. Né? Senão beira a hipocrisia, né, gente? Isso é tão importante assim, porque que eu, que sou o chefe, que sou o líder, não fico. Tá?
Então, o líder, ele tem que mostrar pelo exemplo que aquilo é importante. Se é importante cumprir o horário, né, como chefe, ele tem que cumprir o horário. Né? Não tem justificativa que só porque ele é líder não pode, porque né, não faz o menor sentido. Vale para pai que tem criança em casa, vale para chefe. As pessoas repetem o que elas veem muito mais do que o que elas ouvem. Tá? Então, se você quer que as pessoas se comportem de um certo jeito, se comporte desse jeito. E cuide da sua equipe. Né? Um bom líder, chefe, aí, independente, é aquele cara que cuida da sua equipe. Né? Eu falo às vezes com meus alunos, né, que você quer ser gerente, mas você sabe o que é ser gerente? Né? Ser gerente é o seguinte, a equipe de cima, né, o diretor chega para você e fala, se essa equipe não trabalhar direito, eu vou demitir todo mundo. Você tem que ouvir isso e você não pode passar isso para a equipe, porque senão a equipe se desmotiva. Ao mesmo tempo, a equipe fica reclamando, estou cansado, não aguento mais, todo dia tem que fazer hora extra. Né? Você acabou de escutar que querem demitir, você recebe isso lá de cá, você também não vai transmitir para a tua liderança que as pessoas estão cansadas, porque senão a liderança vai ficar mais brava ainda. Então, um gerente é o cara que filtra dos dois lados. Né? É o cara que segura a onda dos caras em cima para tentar defender a equipe. Não, pode ficar tranquilo, eles estão fazendo o máximo que podem. Né? E ao mesmo tempo, né, mantenha a tua equipe motivada para poder trabalhar. Né? Então ele tem que filtrar, ele tem que apanhar dos dois lados e não repassar a pancada. Né? Então, porque aqui de cima está acostumado a bater num soco mais forte. Né? Se esse soco chegar na turma lá de baixo, eles não aguentam, não estão preparados, não têm maturidade ainda para aguentar certas pressões, né? Que é muito típico no nível gerencial de diretoria. Tá? Então, o cara aqui no meio é o cara que tem que segurar essas pressões, né? De tal forma que a empresa funcione o melhor possível. Otimize os resultados. Então, qual é a equipe que está indo melhor com um certo perfil? Joga para lá. Você tem que olhar para as pessoas e entender que pessoas não são máquinas, pessoas têm problemas pessoais, têm problemas de ordem familiar. Né? Então, o nosso colega Antônio aqui está trabalhando e, puxa, eu percebi que ele sempre foi um bom funcionário, mas nos últimos meses eu estou olhando, acompanhando o cronograma e não está andando. Né? Vá lá, senta do lado dele, né? Bate no ombro, olha no olho, o que está acontecendo, Antônio? Né? Para ele perceber que você também é humano. Aí, né, se você fizer isso, com sinceridade, ele vai falar para você, nossa, eu estou com um problema em casa, né? Meu pai está doente, meu filho está doente. Né? Óbvio que você, como um bom líder, você vai entender que o Antônio é bom, que você não pode perder o Antônio, que é um momento, né? E que você vai fazer o seguinte, você vai tirar aquela coisa crítica que está com o Antônio, passar para outra pessoa, tá? E deixar algo mais tranquilo para ele. Porque não é justo, neste momento, você exigir a coisa mais importante do projeto para ele não está com preparo psicológico. Tá? Então seja justo, é lógico que a pessoa nunca trabalha direito, sempre tem justificativas, não proteja esse cara. Tá? Mas se é uma pessoa que está no momento que precisa de apoio, o líder é o cara que vai apoiar esse cara sim, vai entender. Essa coisa de falar que, não quero saber dos teus problemas pessoais, aqui é a empresa, isso é lindo em teoria, né? Mas na prática não funciona, porque nós trabalhamos com pessoas que têm vida, né, fora da empresa, que a gente tem que respeitar essa necessidade. Um último ponto importante dessa liderança é trabalho e diversidade. Então, como a gente falou da hora de seleção, selecione para um time pessoas com perfis diferentes, pessoas que gostam mais de trabalhar com técnico, pessoas que gostam mais, né, de perfil mais hacker, pessoas que gostam mais de liderar, pessoas que gostam mais de conversar sobre o negócio que está por trás, né, porque um time misto, um time diverso, e aí em todos os sentidos diversos, né, diverso de formação, diverso de gênero, diverso de tudo quanto é possibilidade, é um time mais rico. Quanto mais diversidade, mais visões diferentes tem no time, mais a capacidade, né, de você trazer a energia do jovem com a experiência do mais, né, com mais idade. Tá? Então, busque diversidade. Tá? Na montagem do time isso ajuda bastante. E é isso que eu tinha para falar hoje. Tá? Obrigado. Então, até a próxima aula.